A saga Infinito dos Vingadores chega ao fim com uma bilheteria estrondosa. Mas além de ser um filme de heróis, com explosões, pancadarias e várias piadas, ainda assim ele carrega grandes planos de fundo e apresenta personagens com uma carga dramática muito profunda e exemplar. Nesse vídeo, vamos tomar como exemplo a equipe principal de Vingadores para refletirmos sobre as qualidades humanas, as virtudes e como eles lidam com o fracasso. Olhando para eles, é possível refletirmos sobre nossa própria vida. Começando com Thor. Thor é um personagem que sofreu uma grande perda, perdeu sua família e todo seu reino. Todo o seu povo foi dizimado. Além de carregar um peso de um fracasso que custou a vida de metade do universo, sendo ironizado pelo próprio inimigo. Devia ter mirado na cabeça. Thor carrega o peso do fracasso em suas costas, o que faz ele desistir da vida por completo, mascarando suas frustrações com bebidas e fugindo de toda e qualquer responsabilidade. Percebemos durante todo o filme Vingadores Ultimato a confusão mental do Deus do Trovão, a incapacidade de formular suas ideias em frases bem construídas, ele não consegue. A constante válvula de escape que seriam suas piadas, mas ao mesmo tempo vemos toda essa barreira que ele construiu em torno de si para superar seu fracasso, sendo quebrada quando ouve o nome Thanos. Então, a figura até então despreocupada com a vida dá lugar a um choro que está entalado ali. Então, ele revela a Bruce Banner que Thanos é um nome que eles não pronunciam ali. Contudo, Thor, como sempre, motivado por um senso altruísta, ele mais uma vez se faz herói e luta ao lado dos Vingadores, assim como no primeiro filme dele, onde seu pai o exilou por achar que o filho não era digno, e depois, por uma causa maior, ele se tornou herói. A maior virtude do Thor aqui é a humildade. Ele é um deus, talvez o Vingador mais poderoso de todos, depois da Capitã Marvel. Ele não sente inveja ou ciúmes ao ver Capitão América sendo digno também de levantar seu martelo. Antes, ele tinha medo. Agora não, ele fica feliz pelo amigo. E além de tudo, reconhece a sua incapacidade emocional de governar e passa seu trono, partindo para uma nova equipe, os Guardiões da Galáxia, para ver qual é o seu sentido no universo. Um deus, com centenas de anos, passando por uma jornada de autoconhecimento. Homem de Ferro. A carga dramática de Tony Stark talvez seja a maior de todos os personagens do universo Marvel. Ele completa um arco sensacional de um sujeito egoísta para um verdadeiro herói. Tony Stark herdou seu maior dom de seu pai, a inteligência. Porém, o gênio cresceu com uma visão negativa de Howard Stark, seu pai. O Homem de Ferro, ainda honrando seu nome e seu coração de ferro, faz um paralelo muito interessante a isso, pois se mostra como um sujeito realmente de ferro em questão da sua sensibilidade. Tony se projeta o típico durão. Exemplo disso é o relacionamento com Peter Parker. Apesar de sabermos que ele o vê como um filho e sente um carinho enorme por ele, ele não deixa transparecer em atitudes, apenas em atos. Ele constrói uma armadura para o garoto e sua forma de demonstrar seus sentimentos é essa. Ele deixa bem claro que não está abraçando o Peter nessa hora. Não tô te abraçando, só tô abrindo a porta. Vai nessa. Boa sorte, garoto. Mas em Ultimato, tudo muda. Vemos um Tony diferente, com filho, e isso desperta o senso de altruísmo nele. E tudo também muda quando ele volta para o passado e realiza como se fosse uma cura interior. Ele vê seu pai antes mesmo dele nascer. Eles conversam, seu pai não sabe quem ele é, então vemos um Tony totalmente entregue. Ele quer saber de tudo que seu pai sente por ele. Então escuta Howard dizer que mesmo sem conhecer o filho que está por vir, sente que não há nada que ele não faria por ele. Os olhos de Tony brilham e enfim eles se abraçam. Ao voltar, Tony cumpre seu papel de herói. Talvez era esse o fantasma que o prendia, um trauma passado mal resolvido. No início de sua jornada lá no primeiro filme, Tony não era um herói, apenas um sujeito rico com ambições pessoais. Mas assim como ele forjou sua primeira armadura,
Ele foi forjado no caráter e se tornou um herói ao longo de toda essa jornada. Capitão América. Steve Rogers é o ápice do ser humano. Relembrando, ele foi criado em um laboratório, tomou o soro do super soldado. E como o Dr. Abraham Erskine diz para ele, o soro potencializa a essência do homem. Se existe maldade dentro dele, ela se potencializa. Porém, se existe bondade, ela se potencializa também. Steve Rogers já era um homem cheio de virtudes, coragem e senso de proteção, coletivismo e sacrifício. Ele já era um herói. No primeiro filme, ele pula em cima de uma granada para que ela exploda nele e salve todos os seus colegas de pelotão. Sorte que era apenas um teste. Em Ultimato, os Vingadores estão desolados, alguns ainda lutando em vários pontos do planeta, outros entregues a outras atividades. Mas vemos em Steve ainda o vigor em ajudar. Ele lidera um grupo de apoio, mostrando que se ainda não sobrar nada, ele vai encontrar um jeito de disseminar a esperança para as pessoas. Steve Rogers serviu a vida inteira, viveu para servir o próximo e liderar. E não é de se espantar que ele se demonstrou digno em Ultimato ao levantar o martelo do Thor. Hulk. Hulk é o exemplo claro de uma personalidade expansiva e explosiva. Ele literalmente se torna um monstro quando está com raiva. E desde seus primeiros filmes e aparições nos Vingadores, quando transformado, ele não tinha muita consciência do que fazia, destruía tudo ao seu redor. O que para Bruce Banner começou a se tornar algo negativo. Ele tinha medo do próprio monstro que se tornava e começou a entrar em colapso com essa segunda persona dentro dele, o Hulk. Em Guerra Infinita, ele conseguiu sequer se transformar, tamanha crise que estava enfrentando. Entretanto, como o próprio Hulk diz em Ultimato, ao deixar de ver Hulk como uma doença e encarando como uma cura, conseguiu domar seu monstro interior e entrar em perfeito equilíbrio. Hulk é um exemplo para os de temperamento explosivos. É possível se controlar quando enxergamos que o segredo não é matar e exterminar nosso temperamento, e sim aprender a controlá-lo. E aí, com quem mais você se identifica? O Thor? Aquele que sofreu um fracasso e ficou paralisado por conta disso? Com o Homem de Ferro? Um cara com uma mente brilhante, mas cheio de defeitos, não conseguindo lidar com as pessoas? O Capitão América? Um otimista, um homem cheio de honra, um grande amigo, corajoso? Ou o Hulk? Aquele que vira um monstro incontrolável? Todos eles tinham seus defeitos e suas virtudes, mas eles aprenderam a controlar os defeitos e aprenderam a usar as virtudes para o bem do mundo, para o bem do próximo. Que possamos, a exemplo dos Vingadores, poder cumprir a nossa missão aqui na Terra, pois fomos escolhidos. Assim como Steve Rogers diz no começo do filme, nós temos um propósito aqui. O que você faz para cumprir o seu propósito e cumprir o seu papel bem?